Pessoal, então agora vamos dar sequência, né, na nossa aula. Eu vou passar para vocês as atividades, mas antes vamos ver o que o livro fala a respeito de operações com números decimais, tá bom? Então aqui tá primeiro falando, né, que os números decimais, então número decimal, a parte decimal do número é a parte que vem depois da vírgula, vocês já sabem disso, e aí é chamado de décimo, centésimo e milésimo, a parte que vem depois da vírgula. Então, aqui está mostrando o exemplo, né, da polegada. Então, uma televisão de 32 polegadas. A distância deve ficar em torno de 1,8 metros. Então, gente, ó, vamos lá, deixa eu ler desde o começo. Não é recomendável comprar uma TV muito grande quando a distância entre ela e a posição do telespectador precisa ser pequena, pois isso afeta a qualidade da imagem observada. Além disso, é preciso considerar que posicionar o aparelho muito longe ou muito perto dos olhos pode fazer mal à vista. Existem recomendações a serem seguidas quanto à distância ideal entre o sofá que o telespectador se sentará e uma TV de tela plana. Por exemplo, para um aparelho de 32 polegadas, a distância deve ficar em torno de 1,8 metros. Por que colocaram esse texto aqui para vocês? Por causa dessa distância. Essa distância é de 1,8 metros. Então, 1,8 é um número decimal, é 1,8 décimos. Então, 1 inteiro e 8 décimos. 1 é a parte inteira do número, 8 décimos é a parte decimal do número. Por isso, colocou aqui essa distância, só para vocês entenderem a parte inteira e a parte decimal. Alguém tem dúvida da parte inteira e da parte decimal de um número? Então, ó, aqui tem as imagens, tá vendo? Ó, parte inteira, 1. Parte decimal, 8. Parte inteira, 2. Parte decimal, 4. Parte inteira, 2. Parte decimal, 8. Tá vendo? Então, é só mais para vocês verem mesmo que esses números, os números decimais, estão sempre presentes, tá? Em quais situações do nosso cotidiano também podemos encontrar números com vírgula? Então, sempre tem, né? As frações decimais são aquelas cujos denominadores são 10, 100, 1000, 10.000. Nós já estudamos isso, né, recentemente. Ou outra, com base de exponencial com expoente 10, né? Então, com qualquer uma dessas que tem a base exponencial, então 10, 100, 1000, 1 milhão, ela será uma fração decimal. Então, o número 1 décimo pode ser escrito da forma de fração 1 décimo ou 1 décimo, né? 0,1, então a primeira casinha, depois a vírgula, é a parte decimal. Então, 1 décimo também. Nesse caso, 1 inteiro está sendo dividido em 10 partes iguais. Então, quando eu pego um inteiro e divido em 10 partes iguais, eu tenho 1 décimo. Quando eu pego um inteiro e divido em 100 partes iguais, eu tenho 1 centésimo. Aí, para representar 1 centésimo, a gente coloca mais uma casinha, tá vendo? Ó? Fica com 2 casinhas, ó. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Quando eu tô falando do centésimo, tá? Então, quando eu falo do centésimo, eu tenho uma casa decimal, 2 casas decimais. Nesse caso aqui do milésimo, o milésimo vai ter 3 casas decimais, ó. Então, ó, uma casa decimal, 2 casas decimais e 3 casas decimais. Se vocês pegarem o número 1 e fizerem dividido por 1000, o resultado é esse. Então, 0,1 milésimo. Por quê? É o 1 dividido por 1000. Então, é 1 milésimo. Perguntas. Os números decimais são uma outra forma de representar as frações decimais, tá bom? Então, escrever 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo são formas de escrever números decimais também, tá? Aí aqui, ó, tem o quadro de ordens, né, que chama no quadro de ordens. Aí eu já falei isso para vocês também. O número, ele vai ter a parte inteira e a parte decimal. Na parte inteira tem unidade, dezena e centena. Na parte decimal, décimo, centésimo, milésimo. Ele é infinito para esse lado e ele também é infinito para o outro lado, tá bom? Mas a gente não utiliza as outras. Lá para aquele lado ainda utiliza, mas para cá não. 1. Observe abaixo como a distância entre o sofá e a tela de 50 polegadas. Tá, essa daqui eu vou pular, mas aqui, ó.
parte inteira, parte decimal, tá bom? Então, aqui, olha o jeito que foi escrito. Não são 2 inteiros? Então, eu tenho 2 inteiros e 8 décimos. 8 dividido por 10, porque aqui é 8, uma casinha depois da vírgula, é como se fosse um zero. 8 dividido por 10, 8 décimos. E aqui eu leio, né? 2,8 décimos. É dessa forma que se lê essa fração. Perguntas? Aqui é a fração mista, tá vendo? Aí vocês podem aplicar aquela regrinha, 10 vezes 2 é igual a 20, mais 8 é igual a 28, então 28 décimos. Aqui foi feito um outro processo, mas o jeito que a gente faz também dá certo. Então, ó, 254 centésimos, 2,54 centésimos. Então, olha como fica. 254 dividido por 100. Então, eu tenho 1, 2 zeros. Significa que na parte decimal eu vou ter 1, 2 casinhas e coloco a vírgula, tá? Então, ó, só acrescentar a vírgula aqui, já sai a resposta dessa divisão. Perguntas? Dividir por 10 por 100. Dividir por 10 por 100 e por 1000. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Tá, vamos seguir, ó, tá vendo? Aqui é a divisão por 10. Certo? Então, quando divide um número por 10, tem um zero. Então, vai ter um algarismo na parte decimal. Portanto, para realizar essa divisão, basta colocar uma vírgula aqui para separar a parte inteira da parte decimal. Tá vendo? Olha, dividir por 100. O 100 tem 2 zeros. Então, para realizar essa divisão, basta eu colocar 2 casinhas na parte decimal, porque aqui tem 2 zeros, então eu coloco 2 casinhas na parte decimal e acrescento a vírgula. Mais um exemplo é o do milésimo que está aqui, né? Então, o milésimo tem 1, 2, 3 casinhas, 3 zeros, certo? Portanto, na parte decimal, terá 3 algarismos também. Então, 1, 2. Como aqui eu só tenho esses 2 algarismos e precisa ter 3, a gente preenche com 0 para inteirar. Tá bom? Perguntas? E a gente vai ser 15 minutos mais cedo. Eu vou liberar um pouquinho só por causa do intervalo que eu não fiz, tá? Então, aí aqui tem mais exemplos para vocês. Aí, comparação entre números, se o número tem parte inteira diferente. Sim, então, comparação entre números decimais, né? Então, quando a parte inteira for maior, é porque o número é maior, né? Se você tem uma parte inteira maior, se você tem 7,8, vai ser maior do que 2,1. 7 é maior do que 2. E aí, vocês vão comparar sempre o número decimal pela parte inteira. Então, aquele que tem a parte inteira maior é o maior algarismo. Se a parte inteira for igual, aí vocês vão olhar a parte decimal. Então, o primeiro décimo, aquele que tem o maior décimo, é o maior número. O décimo também está igual, então vai olhar o centésimo. Aquele que tiver o maior centésimo será o maior número. Para comparar qual número é maior e qual número é menor, um número decimal, né? Aqui a multiplicação e a divisão por 10. A multiplicação, a divisão vocês já viram, a multiplicação também. Eu vou passar essa parte, que vocês vão fazer ela na hora dos exercícios, tá? Deixa eu só mostrar uma multiplicação para vocês lembrarem, porque a divisão eu mostrei, a multiplicação não. Então, aqui, ó, olha como fica. 3,629 vezes 1000. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 zeros. E aqui eu tenho 1, 2, 3 números na parte decimal. Para eu realizar essa divisão, para cada zero eu caminho uma casa decimal. Então, como aqui eu tenho 3 casas decimais, elas vão sumir, porque aqui eu tenho 3 zeros. Então, a resposta dessa multiplicação é 3.629. Observem aqui a resposta, tá vendo? 3.629. A vírgula que estava aqui, ela foi eliminada, ela saiu, ela foi retirada. Por quê? Porque eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, tá bom? Perguntas? A divisão eu já falei para vocês. Adição e subtração nós já vimos. Acabamos de ver que tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, né?
Então, adição, nós já vimos adição, já vimos multiplicação e divisão, nós já vimos. Já expliquei para vocês no início da aula. E aí agora vocês vão fazer mesmo as atividades. Deixa eu só ver em qual página que começa as atividades. E aí vocês podem fazer, tá bom? 55. 55? Beleza. Então, podem ir para a página número 55 e começar a fazer os exercícios. Deixa eu ver quais exercícios que eu vou pedir. Então, exercício número 1. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, 5, Até 4, tia. 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar até o 10, senão fica muita coisa. Então, vocês vão fazer... Ah, mas vai até o 12? Não, então... Não, tia, vamos até o 10, isso aí. Vamos até o 6, tá? Vamos fazer do 1 ao 6. Vamos fazer do 1 ao 6 hoje. Aí na nossa próxima aula eu corrijo do 1 ao 6, tá bom? Na semana que vem. E daí na outra aula a gente termina o livro. Aí já vai estar todo mundo liberado para me entregar a apostila. Agora, quem já quiser fazer tudo, já deixar pronto para depois ir só corrigindo, porque na próxima aula, hoje eu pedi para fazer do 1 ao 6, na próxima aula eu vou pedir do 7 ao 12, né? Então quem já quiser deixar tudo prontinho, já pode deixar, que aí eu já vou corrigir, tá bom? Então, vão fazendo. Eu vou ficar aqui na aula. Dá pra fazer da 1 a 6. Do exercício 1 ao 6. Agora aqui na aula. E eu vou ficar aqui online com vocês, para vocês realizarem a leitura e poderem tirar as dúvidas e fazer os exercícios, tá bom? Não vai me enviar a foto hoje, porque depois vocês vão entregar na secretaria. Então, eu só vou ver quando vocês me entregarem lá no colégio mesmo. Não precisa me enviar a foto, tá bom? Então, eu vou ficar aqui com vocês agora.